Olá, queridos! Que bom estarmos juntos, iniciando hoje uma nova... Aguinaldo, nós estamos bonitos hoje, hein? Toma. Chiques. Rapaz, é o famoso chique no último. Chique no último. Chique no último. Começando hoje o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast do Movimento Influenciar. Então, a minha gratidão, a minha satisfação de ter a sua audiência. Lembrando a você que venha para o YouTube, você que está nos ouvindo pela Rádio Vida 96,5, venha para o YouTube, Eu Tô na Vida, nós estamos transmitindo em áudio e vídeo. Eu acho que você vai gostar, porque ó, ambiente novo, casa nova. E aí, Aguinaldo, como está se sentindo? Bom dia primeiro, né? E como é que você está se sentindo aqui? Bom dia, muito bem. E eu acho que vale a pena fazer uma menção da segunda-feira passada, quando a gente deu uma exposição do que era o movimento Influenciar, né? Para as pessoas entenderem. E esse aqui hoje a gente começa propriamente dito com os nossos temas, né? Pô, legal. Eu acho que então seria bom, Aguinaldo, a gente começar falando um pouco sobre o que é o movimento Influenciar. A gente pode dizer que o movimento Influenciar é essa nossa percepção de que nós como pessoas, nós com os nossos valores, nós com os nossos pensamentos, temos até mesmo uma obrigação, né? Se nós fomos bem influenciados, se nós tivermos a influência da palavra de Deus, tivermos a influência de pessoas boas, de pessoas corretas na nossa vida, o nosso papel agora é o quê? É também passar essa influência para outros. E principalmente em um mundo, em um contexto que a gente sabe, repleto de influências ruins, de influências perniciosas, de influências que o tempo já mostrou que não são boas. Então, nosso papel, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ficar passivos. O nosso trabalho é influenciar. Olha, acho legal, a gente comentou inclusive sobre os 3 pontos, né? Primeiro ponto é uma indignação. Ou seja, toda mudança, ela começa de uma indignação. Ou seja, algum ponto que você olha e diz assim, pô, isso aqui não está legal. Depois dessa indignação tem que ter um posicionamento, a gente tem que se posicionar. Opa, peraí, então eu não concordo com isso e eu quero mudança. Só que essa mudança de forma efetiva, ela só acontece, ou de forma coletiva, ela só acontece com o influenciar. Né? Ou seja, não adianta nada eu me posicionar, eu me indignar, mas se eu não influenciar outras pessoas, de nada adianta. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E eu fiquei muito feliz porque nós iniciamos, né, o nosso canal no Instagram, né, o instagram.com/Movimento Influenciar. E aí um jovem entrou lá e disse assim, só entrei porque minha mãe mandou. Então eu quero dizer a este jovem que ele é muito bem-vindo, né? Todos os jovens que estão nos acompanhando é muito bem-vindo. E que legal que essa mãe, então, ela influenciou o filho. Tudo bem que ela influenciou bem que parece que na marra, né? Porque pela fala dele, ele falou, vou deixar claro e registrado que eu só tô aqui porque minha mãe me influenciou. Mas eu espero que esse jovem hoje esteja ouvindo a nossa programação, esse primeiro episódio, né? Propriamente dito, porque nós hoje teremos uma entrevista com alguém que é jovem e que viveu exatamente a influência negativa, uma influência que nós entendemos como negativa. E eu tenho certeza que nós vamos trazer muito crescimento para vocês hoje. E eu queria começar, e aí onde a gente tem que estar atento, porque às vezes as pessoas pensam que a influência é daquela pessoa que, por exemplo, tem o governo na mão dele, ou aquela pessoa que é famoso no YouTube, que ele tem fama, que ele tem nome. Não, mas influenciadores somos todos nós. É verdade. Dentro da sua casa, com seus amigos, com seus vizinhos. E você pode influenciar muito mais do que você imagina. Às vezes você não influenciou mais porque você não se dispôs a fazer aquilo. Mas você pode mudar muitas coisas. E a gente pensa também assim, se você não influenciar através das coisas boas e valores bons que você tem, alguém vai influenciar para o outro lado. E aí, é verdade. Então, tem sempre alguém influenciando aqueles ao seu redor. Você tem que entender que se você ficar passivo, se você não tomar nenhuma atitude, vem alguém e influencia o outro para o mal. Na realidade você influencia ou você é influenciado, né? Então a gente tem que entender isso. Então todos nós somos influenciados. Agora, todos nós precisamos também influenciar. Ser influenciados por coisas boas, diante de valores e princípios e assim por diante, e a partir daí nós influenciarmos pessoas. Então o movimento Influenciar tem essa meta, influenciar pessoas para que entendam uma visão, entendam o que está acontecendo no mundo de hoje e a gente possa se posicionar. Eu até diria assim, a pergunta, né, e para muitos aqui, quem está influenciando seus filhos? Quem está? Às vezes você pensa assim, não, mas ele... Aí o problema é o que nós vamos ver aqui. Às vezes, não, mas meu filho não tem má influência, ele está na escola.
Ele está na faculdade. Isso não garante nada, como nós vamos ver. Ele pode tem muitos pais, Aguinaldo, que eu comento que estão terceirizando a educação dos filhos, né? Tem pais hoje que ficam felizes porque dizem assim, meu filho está na escola, ele entra às 7 da manhã, tempo integral, ele sai de lá 8 horas da noite, tá tudo pronto, eu só pego ele, ponho para deitar, eu só dou a janta, alguns já vêm até jantado, eu só ponho para deitar e acabou, tá resolvido o meu problema. Tem que ver se você não está criando um problema, né? E aí quando você vai olhar, é tarde demais. Exatamente. Né? Eu quero ler aqui, depois eu vou dar minha dica cultural, mas eu gosto, essa aqui caiu como uma luva, isso aqui. Ele fala assim, ó, com muita frequência, os cristãos têm a sua fé desafiada ao se envolverem com arte, ciências exatas, ciências sociais e outras profissões. Não há dúvida de que no mundo acadêmico, e aqui nós estamos falando do mundo acadêmico, o cristianismo não está na moda. Então, você pensa, você tem valores cristãos, você tem conceitos cristãos, você tem pensamentos cristãos. E aí os seus filhos, eles vão para um ambiente que não tem essa influência cristã. Como é que vai ser deles? Se você se me deixou lá, a coisa é complicada. E aí aqui o nosso ponto aqui, a nossa entrevista aqui, quando os cristãos percebem que há algumas discrepâncias básicas entre sua fé e o pensamento contemporâneo, em geral, eles tomam uma das duas atitudes. Ou eles se retiram, ou eles fazem concessões. Aí que é o problema. Não quero isso não, e vai embora. Ou ele vai, vou ficar aqui, mas eu vou ceder ao que está aqui. Alunos cristãos que frequentam a universidade secular, muitas vezes ficam chocados e desorientados quando descobrem que os seus professores, os livros e seus colegas de classe não compartilham da mesma fé que eles. Alguns deles, não sabendo como lidar com as questões difíceis que têm de frequentar, abandonam a escola. Outros, tragicamente, abandonam a fé. Né? Esmagados pelo poder e pelo prestígio do mundo científico e incapazes de tirar proveito dos recursos intelectuais da fé cristã, eles se afastam de Cristo. Então, o autor desse livro, ele trabalhou na universidade, ele sabe, ele era um cristão na universidade, ele manteve a sua fé no meio de toda aquele mundo acadêmico e intelectual, mas ele viu muita gente também sucumbir. E aí é onde nós temos que pensar, que influência nós estamos exercendo sobre os nossos filhos, sobre os jovens, sobre os demais. Estamos influenciando ou sendo influenciados? Agora, tem uma frase do mundo corporativo, Aguinaldo, que diz o seguinte, que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Então, ou seja, com quem mais você anda, essa pessoa vai te influenciar a viver aquilo que ela vive. Então, isso vai desde gestos, desde palavras que se dizem, né, o sotaque. Eu costumo dizer que eu sou camaleão. Se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou começar a falar Jesus. Vai vir, não tem jeito. Então, ou seja, quanto mais você fica em determinado local, você acaba pegando as manias, os trejeitos daquele local. Se os teus filhos estão caminhando somente em locais que têm valores discrepantes do reino, do evangelho, do cristianismo, naturalmente eles vão pegar aquela linha. Não tem alternativa. E uma coisa que eu penso muito hoje, por exemplo, se você influencia, é óbvio que vai vir outras influências contrárias, mas se você influenciou, você deu filtros. Então aquela outra influência, ele já, não é igual a que eu recebo. Né? E aí é onde ele tem condições de estar naquele ambiente e filtrar a influência. Isso aí eu quero, isso aí eu não quero. E é o que a gente precisa ver hoje. Olha, então é aí que entra o movimento influenciar. Um movimento que tem como foco influenciar, obviamente, aqueles que entendem, aqueles que vivem o que nós vivemos, ou seja, cristãos, a viverem e influenciarem o mundo com os valores que nós cremos, com os valores do reino. Então, ou seja, é você influenciar na escola, é você influenciar no seu trabalho, é você influenciar aonde quer que você esteja. Aonde você estiver, você deve ser a influência e não ser influenciado, ok? Então esse é um ponto fundamental pra gente que faz parte do movimento. Então, no primeiro momento, se indignar contra alguma coisa errada que está acontecendo, posicionamento e, na sequência, influenciar. Porque se ficar só pra você, acaba virando egoísmo, né? Olha, o cristianismo é bom, é legal pra caramba, mas se é bom só pra mim e não é bom pros outros, tem alguma coisa errada acontecendo, né? A própria Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos que levar isso para outras pessoas, ok? Vamos à nossa entrevistada de hoje? Vamos à nossa entrevistada, e eu ouvi a história dela, e a história dela é uma história emblemática de muitos hoje. É verdade. Muitas pessoas, não só dela. Graças a Deus, a história dela teve um final feliz. Uma influência boa que extinguiu a influência ruim. Mas nem tudo assim. Então nós vamos conversar hoje com a Caroline.
Apolinário. Tudo bem, Caroline? Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo aqui ao nosso primeiro programa, primeiro podcast do Movimento Influenciar. Obrigada, a honra é minha. Pensa numa moça bonita. É verdade, ela aí, muito bom. Mas bem-vinda, Carol. Bom ter você com a gente aqui. Quando eu escutei a história dela, já acendeu a lâmpada, né? Opa, verdade. E aí vamos direto ao assunto aqui Tá. e já faz a primeira pergunta. Você fez faculdade de quê e onde? Eu fiz faculdade de psicologia e eu fiz em uma universidade particular na Unip, em São Paulo. Por que você escolheu uma particular? Porque eu via já com outros colegas de turma que foram para a USP, para outras faculdades públicas, que tinha muita greve e que já vinha com essa influência, né, para um lado que tornava os próprios alunos contra o governo, contra tudo. Falou tudo, contra tudo, né? Deus, tudo, pai, tudo. Governo, Tudo que é autoridade. A polícia é ruim, o governador é ruim, o professor é ruim, tudo que é dado é ruim, nada é bom nesse sentido. E aí eu via que muitos estudantes que, vamos supor que iam fazer um curso que durava 5 anos, tinha tanta greve que se estendia para 7 anos. E aí eu falei, não, eu quero fugir disso e tô fora. Tinha capacidade poderia ter me formado na USP, que seria maravilhoso, mas por esses pré-requisitos que eu fui olhando de gente que fez medicina e que se formou 5 anos depois do período regulamentar, período né? normal, né? Uhum. Eu fugi dela. Eu falei, não quero. Quero ir para uma universidade onde eu, pelo menos, tenha o direito de falar, né? De ter a minha opinião, até porque... De discordar, né? Quando você paga, você tem um direito a mais. Quando você não paga, opa, peraí, você... Quando você paga, você pode reclamar, pelo menos, né? Pode. Quando você não paga, é faculdade pública. A pergunta é, deu certo isso aí? Não, não. A influência que você tentou escapar da Sim. universidade pública também estava na particular. Também estava na particular, inclusive por uma professora que fez a USP. Então, ela se formou na USP e aí ela dava aula, assim, na USP de manhã, só que de noite ela dava aula na universidade particular. Muito bom. E aí, a pergunta, o que mudou? Quais foram essas influências que você recebeu? Como é que você começou a se comportar? Como é que foi Bom, de início, eu já logo estranhei quando na aula de filosofia, o meu professor, ele virou e ele falou algo contra Deus, contra Jesus, e ele não falava nada contra mais nenhuma outra religião, nada contra nenhuma outra crença. O bicho ruim, digamos assim, era quem cria em Deus. Então, os autores que defendiam, seja a psiquiatria ou a psicologia, como Augusto Cury, porque ele tem vários livros bons que a gente pode não considerar científico, mas que ajuda muita gente a sair de depressão, de ansiedade. Muita gente que lê fala assim, me ajudou muito. E ele falava que esse livro era considerado livro de autoajuda. Só pelo fato do cara ter... crença em Deus, né? Isso, só pela crença em Deus. Isso já me chocou. Porque eu falei, como assim? A minha crença, ela é errada e ela não é aceita pelos demais em um ambiente que, teoricamente, deveria ser sem nenhuma regra e totalmente respeitoso para todas as religiões. Todas, né? E aí veio a aula de psicologia social, onde eu tive que ler o livro Modernidade Líquida, do Bauman. E aí eu comecei a ler aquele livro e aí eu falei, gente, mas o que é isso daqui? Isso é estranho. E aí eu comecei a ligar os pontos com a sociedade atual e aí eu falei, verdade, o cara tá certo. A nova geração, ela não é apegada em nada, tudo é fluido, blá, blá, blá. Beleza. E aí veio o conceito de minoria e maioria psicológica, que é do Levin, que eu até peguei aqui um conceito que eu tive muita dificuldade para entender. Por que maioria e minoria psicológica? Quem são cada um? E aí, quando ele fala aqui, ele fala de maioria como um grupo de pessoas que dispõe de estruturas para se
terminar têm autonomia, e minoria são os grupos que não têm autonomia para se afirmar, dependem e estão à mercê da boa vontade dos outros grupos. Seus direitos e autonomia ficam comprometidos. Ou seja, Interessante esses isso aí. grupos, eles são grupos que eles não têm poder. Não tem a ver com número de pessoas, com quantidade populacional. Tem a ver com a autonomia, com o poder que tal público tem que o outro não tem. Então, mas olha que interessante, porque dentro desse conceito, então logo, logo nós vamos poder dizer que o cristianismo é minoria. Porque ele não é uma minoria em termos de população, ele Porque não ele não é uma minoria. em termos Ele não é uma de minoria valor, nominal. certo? Mas se não Sim. tem voz... Mas se ele não tem voz, ele Exato. passou a ser minoria diante desse conceito. Mas eu só agora que lembrei uma vez um rapaz que ele teve um conflito muito sério, por quê? Sim. Porque dentro dessas minorias, quem estão? Estão as mulheres, estão as pessoas às vezes menos favorecidas economicamente, Sim. Os negros. Aí a discussão dele com o professor, todos eles são evangélicos. Mas aí eles criticam o cristianismo. Ele fala assim, mas as pessoas que estão dentro desse grupo são justamente essas. Então, através do cristianismo é que eles ganham expressão. Então eles acabam entrando num conflito com eles mesmos, porque aí o cristianismo é maioria ou é minoria? Vai ficar complicado, porque os Exato. Dentro do Exato. conceito deles é considerado maioria e são os opressores. E esses são os opressores. Exatamente. Então, na realidade, passa a ser algo meio que travestido, né? Ou Sim. seja, se confunde o que é minoria e o que é maioria e acaba colocando o cristianismo como sendo o alvo do combate. Sim. Né? Eu me lembro que eu fui fazer a matrícula para pós-graduação em neurociência aplicada à questão de gestão, e eu me lembro que a pessoa que me ligou, porque eles fazem uma entrevista prévia, né? É a pessoa que me ligou. Quando eu disse que eu era evangélico, que eu era cristão, ela já começou a fazer questionamentos e disse, não, mas será que o senhor vai se encaixar no curso? Porque aqui nós confrontamos, aqui para nós não existe criacionismo, para nós aqui é evolucionismo. Eu disse para ela com muita tranquilidade, eu falei assim, não, para mim não tem problema nenhum, eu estou num ambiente acadêmico, eu estou aí para aprender. Ah, mas o senhor tem certeza? Ou seja, você já percebe que eles querem meio que te empurrar para fora, do tipo, ó, cálice, né? Não, mas assim, lá em Natal, conversando com o pastor Natal, ele disse que ele entrou para o curso de sociologia. Ele disse que teve uma reunião especial para saber por que um pastor estava entrando num curso de sociologia. Não proibiram de fazer o curso, mas fizeram uma pressão muito forte sobre ele. Não, no meu caso também não proibiram, eu acabei sendo aprovado. Mas na minha turma tinham outras pessoas que também eram evangélicos e que acabaram entrando em confronto com a professora. Porque a professora dura, não deixava nenhuma margem. E eu fiquei quietinho, eu falei, eu tô aqui para aprender, eu vou ouvir. Mas realmente acaba tendo uma opressão. Você sabe, assim, até uma das pessoas que eu quero trazer aqui para o Movimento Influenciar, e ele é um professor de universidade, da PUC lá de Goiânia, e ele falou assim para mim, olha, eu vou dizer a verdade, ele está entrando em contato com os evangélicos. Eu vejo hoje mais abertura nos evangélicos para aprender as coisas do que na universidade. Na universidade parece que tem uns dogmas e você não pode... Acaba sendo meio que uma imposição, né? Sim. E aí dentro dessa tônica, então, Carol, dentro da faculdade, né? Entra na faculdade, entra para um ambiente privado, né? Ou seja, não é universidade pública. Exato. No ambiente privado, então, você começa a ver esse ambiente e aí você acaba sendo seduzida por este movimento. Isso acontece logo no início do período acadêmico, foi no meio? Foi no segundo semestre, no caso. Início, segundo semestre. Mas primeiro não ano. foi o No primeiro ano da semestre faculdade. em si, porque eu tive muita resistência. E qual era o meu maior conflito? Eu fui com essa cabeça de que eu estava indo para aprender. Então, por mais que eu não concordasse com o evolucionismo, com tal teoria, eu ia pôr na prova aquilo que o professor queria. Eu não ia pôr aquilo para minha vida, mas eu tinha que aprender aquele conteúdo. Fazia parte da grade curricular. E eu tinha uma colega, que ela era também crente, né, evangélica, e ela debatia feio com o professor. E eu ficava nervosa, porque ele não conseguia dar aula, e eu virei para ela e falei assim, fica quieta. Se você aceitou estar aqui, para que você vai debater? E aí, no final, ela meio que saiu, no caso, né? Mas, assim, o meu ponto eu acho que naquele ponto, eu já estava meio que indo pelo caminho, porque eu já tinha entendido que ali eu não tinha voz nenhuma. E que para eu passar de ano, para eu me formar, eu precisava aceitar tudo, aceitar e ponto.
Então, mas você acha que essa sua, não vou dizer parcialidade, mas passividade, ao invés de eu confrontar, eu acabei entrando, isso pode ter sido também um gatilho que ajudou a você entrar Ajudou, nesse caminho? porque eu meio que fiz aquela força de braço, assim, com os professores e com os livros Mesmo na que época, internamente, né? Só que quando eu entendi que não adiantava, que a maioria estava ali, eu Você falei, cedeu. já foi. E aí eu cedi, tá? E aí eu fui me apaixonando pela realidade que esta professora de psicologia social, que ficou comigo 4 semestres, foi 4 semestres, isso mesmo, 2 anos. 2 anos, que ela passou para mim desse mundo, dessa psicologia social, que tá ali para defender quem? É essa minoria. Então ali você Ou vai... essa suposta minoria. Suposta minoria, que hoje em dia não é mais, mas assim, na época eu até poderia considerar, isso foi há muitos anos. Eu tenho hoje 26, eu me formei há 3 anos, eu tinha... Então se faz muitos anos pra ela, Ignaldo. Se faz muitos anos pra ela, Imagine. pra nós, o negócio tá feio. Porque eu tinha 18 anos de idade, né? Então, assim, pra mim faz um pouquinho de tempo. E aí, com o tempo, eu fui me apaixonando por esse mundo, ao ponto de eu procurar literatura, de eu me denominar de parte da esquerda. Eu procurei um grupo dentro da minha própria igreja que tinha os mesmos ideais, então eu fui conhecendo os candidatos e tudo mais, eu fui mergulhando nesse mundo. Então esse era um ponto que eu ia perguntar, porque a gente até então, a gente tá falando e tal, e pra quem tá ouvindo pode ficar meio que na teoria, tipo assim, mas do que eles estão falando, né? Que ideologia é essa? Então a ideologia é uma ideologia de esquerda. Sim, voltada pra esquerda. Ou seja, você Totalmente acabou de se esquerda. tornando, talvez, uma militante, você diria assim, não? Eu não me tornei uma militante total, porque eu não fui pras passeatas. Mas parcial foi. Parcial eu fui, porque eu debatia, inclusive, dentro da minha própria família, com meu pai, com meu avô, com meu tio, com qualquer pessoa, eu pegava e falava assim, não, porque é isso, porque é aquilo. Desse jeito assim, nervosa? Era mais que isso, inclusive. E aí, porque eu me sentia oprimida. Como se aquela pessoa, ela estivesse me atacando. Eu não conseguia mais ouvir as pessoas que fossem opostas a mim. Tá, mas em algum momento na faculdade foi dito isso pra você? Ou seja, olha, se alguém for contra isso, Ninguém você falou. tem que se posicionar? Não, Ou ninguém seja, falou. então por que da minha pergunta, Ignaldo? Sim. Porque pode, ou seja, a condução é de uma forma tão Sutil. que a pessoa se torna um defensor, se torna um confrontador sem nem perceber. Não teve uma ordem delegada, ó, faça assim. Mas quer ver algo que é perceptível, falando, a gente vê, é como se fosse uma conversão a uma religião, a um determinado conjunto de crenças. Exato. Né? Esse é o conjunto de crenças e eu me converti a esse conjunto de crenças. Você se sentiu assim? Como se você estivesse defendendo tanto que qual foi o ponto, assim, que eu meio que percebi que eu tava um pouco fora do caminho? Primeiro, quando esse mesmo grupo dentro da igreja, na época, no Facebook, começou a me chamar, de uma forma de brincadeira, como comunista de iPhone. Quando eu ouvi aquele termo, comunista de iPhone, eu falei, como assim comunista de iPhone? Eu tenho um iPhone, eu tô defendendo uma sociedade que é totalmente igualitária. E eu tenho um iPhone, moro nessa casa, tenho tal carro, estudo nessa universidade, tenho tal qualidade de vida, e eu vejo pessoas perto de mim que têm menos de 1/3 do que eu tenho. Qual é o sentido? Então, se eu realmente quero ser comunista, ser socialista, defender X valores, então eu preciso vender tudo que eu tenho, sair de casa e viver igualzinho a todo mundo. Aí eu vou estar sendo coerente. Foi nesse ponto. Do contrário... Não faz sentido. Só que mesmo assim, não foi o ponto-chave para eu mudar. Mas foi um começo. Foi o início para eu pensar, pelo menos. Deixa eu só citar uma frase aqui do Georg Lukács, que é um dos teóricos do marxismo cultural, que ele, para ter ideia, o pai dele não era milionário, o pai dele era bilionário, o pai dele era banqueiro, e ele foi pro lado comunista.
No Sim. comunismo não tinha? E uma frase dele era assim: você não pode apenas aderir ao marxismo, você tem que se converter a ele. Então você percebe assim que a mentalidade dele era uma conversão. E aí o fenômeno dela é um fenômeno muito comum, porque a maioria das pessoas que defende as ideias dela defende uma ideia que ela não vive, que não tem nada a ver com a realidade dela. E que ela também, a realidade real que ela diz defender e diz representar, nunca é a dele. Isso, e eu falei, isso já começa em Karl Marx, que o Marx era burguês membro então, da... isso que eu ia falar, principalmente na ponta Sim. deste movimento, porque não tem como a gente também não chamar de um movimento. Ou seja, é um movimento que causa conversão de pessoas para viverem algo que eles mesmos não vivem. Não vivem. Tem uma frase, vou pegar outra frase, que eu vou lembrando as frases do Alain Besançon, que ele fala assim, que o proletariado nunca tomou o poder. Quem tomou o poder é a seita ideológica que fala em nome dele. A gente pode dizer assim, que a minoria nunca tomou poder. Quem toma o poder é uma minoria, é uma seita ideológica que diz estar falando em nome dessas minorias, né? Porque a hora que você encontra uma mulher que discorda deles, um negro que discorda deles, ou qualquer outra minoria que discorda deles, aí eles excluem essa pessoa, porque, Exato. na verdade, ele não é a condição social, não é o sexo, não é nada disso, não é a pele, nada disso, é a ideologia. Se você professa minha ideologia, você está do meu lado, senão você não interessa de onde você é que você não está, né? É por aí. E esse foi o ponto que, na época, eu ainda fui parando para analisar. E como que eu comecei a pensar? Peraí, vamos lá. Não é que eu não pensava. Eu pensava só por um caminho, só com aquela lente nos meus olhos, tá? Tanto que eu lia só Carta Capital e essas imprensas que demonizavam tudo que era de direita. Então, tudo que era de direita... Qualquer discordante, né? Tudo era errado. Aí eu comecei a olhar e falei, peraí, tem algo de errado. E qual foi o ponto-chave para mim? Quando em um almoço de família, eu comecei a discutir mesmo com o meu tio mesmo. E defendendo o Lula, a esquerda, isso e aquilo, e pá, e ele vinha pra cima e falava, e aí teve hora que o meu pai falou assim, filha, caminho errado. Você está passando dos limites. Uma coisa é você expor as suas ideias. Eu sempre tive liberdade para pensar aquilo que eu quero, para falar e para expressar. O que eu não posso é desrespeitar o outro. A partir do momento que eu desrespeito o outro, tem alguma coisa de errado. E aí foi nesse ponto que eu parei e falei, peraí, eu tô passando do limite, eu não tô tendo controle nenhum sobre as minhas emoções, palavras, eu não tô gostando do que eu estou sentindo, então eu posso... Você percebeu onde você estava, né? Sim, eu falei, peraí, então tá errado. Não, mas é interessante que esse sentimento, a Carol tá falando de um sentimento dela, algo que aconteceu no individual. Sim. Ela, numa reunião de família, ela se levanta com o dedo em riste, ao ponto de ir para cima, uma coisa que sempre aprendeu pelo padrão dela, aquelas questões de família, ela vai e ela fala, não, peraí, não importa se é meu avô, se é meu tio, se é meu pai, eu vou pra cima. Eu vou pra cima. E a gente começa a perceber que nisso há meio que um modus operandi. Se a gente verificar o modus operandi da esquerda, a gente vai verificar, por exemplo, recentemente, uma invasão de um supermercado Extra por militantes da esquerda. E não é um protesto pacífico. Não é um protesto de simplesmente dizer o seguinte, olha, estamos aqui, ainda que vestido de vermelho, pouco importa. Ah, tô vestido de vermelho, não concordo com isso, eu vim aqui para fazer o meu protesto. Não, é fogo em pneu. Vidro de loja quebrado. Vidro de loja quebrado, é banco quebrado. Então, ou seja, me dá a impressão, Ignaldo, que essa postura da Carol, ela é um padrão. Um padrão que vai sendo construído... Ele é um padrão porque se torna eu vou usar uma palavra específica, tá? Porque se torna um sentimento de vítima. Então, eu sou a vítima e o resto vítima da sociedade. Das pessoas vítima são da sociedade. Soldados que querem me matar, que querem me torturar, que são militares e eu preciso de alguma forma gritar. Que lá atrás dominaram, fizeram aquela ditadura e todo mundo que foi contra foi torturado. Mas eles não param para pensar. É errado tortura e violência, concordo. Mas se só prendessem, ia falar a mesma coisa. E aí, algo que depois de muito tempo,
conversando com esse meu tio, quando eu já tinha mudado a minha cabeça, ele virou e falou assim, Carol, pergunta para os seus avós que viveram nessa época, que eram pessoas de bem, que não assaltavam bancos, que não faziam nada. Eram só pessoas que iam, trabalhavam, pagavam os seus impostos. Como que era a vida deles naquela época e como é que é hoje? E aí eu perguntei. E o meu avô falou assim, eu não tinha um problema, eu não tinha medo de estar com os meus filhos 11 horas na rua, porque nada ia acontecer comigo, porque policial era respeitado. Não tinha nada, tinha segurança. Eu tinha segurança de sair com R$1.000, que nada ia acontecer comigo. E hoje eu tenho medo de sair na rua muito de tarde, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa comigo. Tinha hora de recolher? Tinha. Você tinha que estar com os documentos devidos na mão, porque você estava trabalhando? Sim, concordo que hoje os dias são diferentes, mas o modo como é tratado na literatura e na história, na própria história, crianças, é diferente de como foi a realidade. A impressão que eu tenho é que essas pessoas de lá atrás retratam como se fosse algo pavoroso, mas quem realmente viveu aquela época não tinha fala nada que não disso. foi. Mas aí vem uma observação, né? Quem viveu aquela época? Todos viveram aquela época, essas pessoas Sim. que falam. Só que essas pessoas que hoje criticam viveram devido à questão de quererem confrontar o sistema, Resistência, achando que eram sim. minoria. Por Achando que eram terrorismo, minoria. com terrorismo... E acabavam executando terrorismo, né? Claro que nós não estamos aqui defendendo ditadura, não. não é nada disso. Não. Até para que fique claro. Sim. Mas é importante a gente perceber a mudança de valores, né? Não, Porque eu olhar a história dela, sim, porque ela aprendeu que era de um jeito e quando ela conversou com pessoas da época, viu, não era Opa, tão não era que assim, eu não era virava o quê? assim. Nunca ditadura militar, Deus que me livre, aquela coisa. E aí, quando eu percebi que não era, e que hoje eu não tenho aqui, mas eu sei que existem autores que retratam a época como realmente foi. Foi assim, 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 assim. Só que Então, mas isso... esses vão ser caracterizados como negacionistas. Exatamente. Ou seja, não, Esse eles é o são ponto. negacionistas. Como negar a ditadura? Como? Que Sim. absurdo, né? Exatamente, como livros de resistência, inclusive hoje, tá? E, inclusive, é o seguinte, eu não fui a única influenciada na época. Esse que eu ia perguntar, teve mais? Teve mais. Todos os estudantes foram. Olha, um fato curioso, Não tá? teve gente que escapou, você lembra? Minha mãe escapou. Deixa eu explicar. Eu fiz faculdade com a minha mãe, gente, por incrível que pareça. Nossa, como que você conseguiu fazer faculdade com ela? Eu me matriculei na faculdade, fiz o vestibular e ela sempre quis fazer psicologia. Só que eu tinha a mínima ideia que ela queria fazer psicologia, tá, gente? E ela virou um dia, uma semana depois que eu tinha me matriculado e passado na universidade, ela, filha, você se incomoda se eu fizer na mesma universidade e no mesmo horário? Falei, não, porque eu nunca tive vergonha dela. Aí é Nunca bom demais, tive. né? Porque aí a mãe cola da filha, a filha cola da Mentira, mãe, não, aí é uma não, maravilha, isso né? Não isso chega, não chega tanto? Não chega tanto, não. Aí não. Mas assim, e ela fez comigo. Só que ela participou das mesmas aulas que eu. Ela estava nos mesmos ambientes. Só que qual foi a diferença? A minha maturidade, a minha experiência de vida e a dela. Então, o que eu vejo? Ela passou por isso, ela resistiu. Ela foi uma estudante pacífica? Sim. Ela nunca confrontou os professores de brigar, de bater boca? Não. Ela só colocava na prova aquilo que eles queriam. Mas a cabeça dela já estava formatada. Estava blindada, Já. Mas digamos ó, assim. agora né? vendo aqui tudo esse nossa ideia no movimento influenciar é justamente que essa é a dor que eu tenho no coração. Fala essa dor que eu tenho no coração. Para mim, os alunos hoje eles são vítimas, gente. Eles são vítimas de pessoas que querem manipular a mente deles. Ele não consegue fazer isso com o adulto. O adulto que já amadureceu, já tem filtros maiores, ele, opa, isso não vai. Aquela pessoa que está começando ali, eu vou falar assim, em algum momento a gente tem que entrar nisso, você tem toda essa discussão hoje de ideologia de gênero, eu acho uma maldade você pegar uma criança ou uma adolescente que ainda está formando a sua mentalidade, ela é psicóloga, ela sabe, e você sujeita ela à influência de ideias
que nem são ideias corretas, ideias que para uma pessoa adulta já é complicado e simplesmente coloca isso lá. Então, o que eu penso assim, né? Eu vi a Carol e ela ajudar aqui, porque ela passou por isso e ela também ajudar outros que estão agora mesmo. Exato. Eu achei né? interessante, até para resgatar, a Carol falou da inversão de valores, né? Sim. Ou seja, entre o policial, ou seja, o militar, ele era o bandido e tal. Isso. Hoje a gente vê, recentemente, coisa de uma semana atrás, uma juíza discutindo, apareceu em lives, ela discutindo com outro advogado, onde ela absolveu policiais que estavam em legítima defesa, e ela fala indignada, fala, doutor, se eu tivesse absolvido o Fernandinho Beiramar, vocês iam dizer que eu estava certa. Mas só porque eu absolvi policiais, e eu vou absolver todas as vezes que eu precisar. E detalhe, ela estava ali numa coisa meio que de um conselho de ética. E ela foi, inclusive, penalizada porque ela defendeu policiais militares que, em legítima defesa, teriam matado um bandido. Mas eles encaram dizendo o seguinte, não, peraí, o bandido, ele é a vítima da sociedade. Não é o policial. Então, quer dizer, e a família do policial? E o próprio policial? E aí hoje nós temos policiais que têm medo de exercer a sua própria profissão. Eu acho que a colocação que ela fez no começo é muito boa. Toda essa ideologia, todo esse pensamento, ele atinge todas as autoridades. Começa atingindo Deus, depois vai atingindo o Estado, vai atingindo o Estado se não tiver do lado dele, né? Aí os pais e aí qualquer pessoa. Então ele é uma espécie de um espírito de rebelião. A gente pode dizer isso assim, ele vai instigar a rebelião contra tudo e contra todos que for possível. Mais ou menos por aí, né? Ou seja, vira uma anarquia, né, na realidade, né? A sociedade que é vira uma anarquia. Que é o que a gente vê, é o que a gente acaba presenciando. Mas, assim, ainda tem algumas perguntas, mas eu queria aqui, assim, ouvir um conselho seu. Então, eu espero que muitos jovens possam escutar a sua fala e se você fosse dar assim, um conselho para eles, depois de ter vivido o que você viveu, né? Me diga. Não, acho que ainda tem uma coisa aqui para perguntar, né? Porque ela contou um pouquinho do processo, mas e aí, para se libertar desse negocinho? Bom, aí vamos lá. Depois que eu explodi, basicamente, que eu pus para fora toda a raiva, todo o sentimento de opressão que eu sentia, o meu pai me chamou para conversar. E eu fui na força do ódio, porque eu não queria conversar. Eu falei, o quê? Eu falar com você porque você quer ir contra mim, blá, 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 blá. E aí ele falou assim, ó, aqui é conversa. Então, a conversa tem um que fala, tem o outro que escuta. E cada um tem a sua hora. Falou assim pra você. Tipo assim, vamos pôr regras, porque eu sempre fui muito prática. Então, comigo é assim, se eu tenho uma regra, eu vou seguir aquela regra. Eu não vou sair daquela regra. Então, ele já sabia de como eu funcionava. Beleza. Ele começou a pôr pautas que eu já vinha pondo e a gente discutia, debatia em um tom de respeito. Sempre. Então, eu falava. Quando ele ia falar de início, o sangue subia. Quando o sangue subia, eu ia interromper ele. Eu te ouvi, agora é hora de você me ouvir. Aí eu ficava quietinha na força do ódio de novo. E isso foram várias e várias e várias conversas. O que essas conversas e essa paciência que ele teve fez comigo? Fez com que eu pensasse um pouco. Fez com que eu conseguisse ouvir um pouco. Beleza você ter as suas ideias / convicções, mas se você passa em um ponto que você não ouve o outro, que se você ouvir, você se sente atacado e você ataca o outro, tem algo de errado aí no meio. Então, essas conversas foram fazendo a minha mente mudar. Mas um ponto muito interessante, eu sou muito teimosa. Então, para eu mudar de opinião, você tem que ter argumentos muito sólidos. Então, eu não só ouvi ele. O ponto foi, eu ouvi e eu fui atrás de várias informações via internet. Seja de livros de autores que eu citava, seja de pessoas que eu usava como representantes para ver se a fala dele tinha realmente sentido ou não. Porque se não tivesse, eu ia falar, ó, aqui a prova, ó, tô certa. Só que por incrível que pareça, todas as pesquisas que eu fiz, eu fiquei com a minha cara no chão, porque ele tinha razão. Porque só te mostrava um lado, né? Exatamente. Então, aí que vem o ponto que eu posso falar para os jovens. Quando vier uma informação para você, que seja
uma leitura. Você que está hoje no ambiente acadêmico, você vai pôr aquilo que o seu professor precisa ouvir ali, porque é aquilo que ele está ensinando, aquilo que aquele autor defende. Até aí tudo bem. Agora, se você for levar para a sua vida, pesquisa bem quem é aquele autor, o que ele defende, o que está por trás daquela literatura, tá? Porque A raiz das ideias dele, né? Exatamente. Por quê? Aquela famosa contradição que você mesmo trouxe, Ignaldo, de, por exemplo, Marx. Ele era um burguês defendendo uma sociedade igualitária, sendo que ele era o privilegiado. Não abria mão, né? Ou seja, Não abria olha, mão disso. faz como que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, e Exato. o pior, sabe, alguns dizem, inclusive, que ele nunca lidou com um proletário na vida dele. Que o proletário Aí para não ele faz era uma... sentido, Eu entendeu? digo assim, né? Eu digo nos meus livros assim, que é uma ficção filosófica que Exato. ele criou. É isso aí. Porque Exatamente. ele nunca viveu, nunca soube que é a vida de um deles, Sim. nada. Então, mas E é aí, impressionante quantas pessoas ele cativou e ainda cativa com essa influ- ideia, né? Foi influenciado por coisas que hoje você olha assim... você- Ou seja, ele realmente foi um influenciador, não Foi. tem como negar. Tanto que Pro eu mal, mas tinha foi. até um mês atrás, eu acho, livros baixados aqui no meu celular, porque quando você tem a Apple, você tem a nuvem, então fica registrado. De Bauman, de Marx, eu tinha vários livros que eu lia, gente, vários livros, porque aquilo era a minha verdade. Quando eu olhei recentemente, eu deleta, eu até posso usar um dia como algo de, sei lá, referência, ideia e tudo mais. Isso de boa. Mas assim, para esse momento, não encaixa, porque eu sei o quanto aquilo são mentiras. É uma... Sabe a ilha Você da... experimentou aquilo, né? Sabe a ilha da fantasia? É. Para mim é isso. É um mundo ideal que a gente viu várias sociedades que dão errado. Que a gente hoje em dia vê pessoas da Bolívia, Venezuela, que fogem dos seus países Cuba. para vir para o Brasil, porque lá eles não têm dinheiro para comer um frango. A marca de pasta de dente, papel higiênico, tudo Básico, né? é regrado para todo mundo igual. E o material que eles estudam, as crianças, eles têm que... É um único material com a ideologia, colocando o seu líder como... Salvador. Esse é o tema. Nada, assim, não querendo ser polêmica, mas muito parecido com o que... Gente, agora esqueci o nome, tá vendo? Também, quando você tenta Alemanha, enquanto você Alemanha- Hitler. Fazia nas escolas para os alemães. É que tem Tinha muito um isso. livro que aqui tava tudo assim. Então, assim, é literalmente isso que pode acontecer no nosso país e que a gente precisa evitar. Então, mas olha que interessante, né? Porque se o mundo inteiro pudesse ser realmente igualitário, olha que coisa bonita. Sim, né? Todo seria mundo tem uma maravilhoso. renda, todo mundo igual. Mas a gente sabe que isso é uma utopia, isso não Que existe. e é o E pior. não vai existir em lugar nenhum do mundo. E que isso só é possível com um totalitarismo. Sim. Ou nem com um totalitarismo, porque Nem os com totalitarismos não criaram. totalitarismo. Mas assim, ele apela para uma... me dá mais poder que eu consigo, me dá mais poder que eu consigo. Sim, me dá só mais que aí, poder. detalhe, a hora que ele consegue, ele também vai viver igual aqueles que ele está dizendo que é pra viver? Não. A história, Não vai, a história não é isso. A vai. história é a Revolução dos Bichos. Essa aí, quem leu Revolução dos Bichos já sabe. Tá aí a Venezuela que não nos deixa Que mentir. Não né? deixa Sim. mentir. Agora falando da Ilha da Fantasia, eu pensei assim, o Karl Marx é o Ricardo Montalbán e o Engels era o Tatu, né? Que eram dois ali. É verdade. É isso mesmo. É verdade. Isso aí. Mas você tem alguma coisa, mais algum conselho para os jovens? Para os jovens, bom, Que eu quero fazer mais umas perguntas aqui. além de você buscar a verdade, busca a verdade. Busca a raiz de tudo. É algo que eu aprendi. Muitas vezes foi que eu só pegava aquela informação, pegava para mim, e o questionamento que eu aprendi na faculdade, que eu tinha que fazer com os cristãos, com o povo da direita, disso, daquilo, eu não fazia com aquela informação que chegava em mim. Então, esse é o maior erro. Se você quer realmente defender essa teoria, essa ideia, vamos para o mundo das ideias, tá? Então, busca a informação do lugar certo. Seja com a esquerda, com qualquer conceito. Busca a raiz.
quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Quem foram aqueles que levantaram essas ideias ou que defendem essas ideias? Exatamente. Se esses que defendem essas ideias, eles vivem exatamente aquilo que pregam, né? Qual foi a história, a história dessas ideias que é hoje que não se fala mais? Não Eu dei aula de história para o Fundamental 2 e havia um material pronto que é hoje que você tem, né? Sim. Gente, eu olhava assim, eu conhecia a história, eu falei, gente, mas aqui não fala nada das pessoas que foram mortas no comunismo, nada dos gulags, nada do que aconteceu. No livro de história não tem. Aí eu pegava um monte de história, olha, vocês vão ver aqui essa história aqui, os alunos iam lá e liam. Mas assim, ou seja, não mesmo fala. no meio, domina ali o meio acadêmico, aí manipula a história, manipula uma série de coisas, né? Mas eu acho que eu acrescentaria aí também, Aguinaldo, o fato de, além de a pessoa buscar a raiz daquele pensamento específico, dê espaço ao contraditório. Para qualquer pessoa, busque o contraditório, vai buscar para saber se uma outra pessoa que tem uma outra visão também não tem argumentos tão sólidos que vão te levar a entender que aquilo que você está vendo é errado. Sim. O problema é quando as pessoas se fecham. Não, peraí, a minha linha é essa aqui, ele não quer nem saber o que é o outro lado. Então você quer saber? Desmascara o outro lado. Sim. Agora deixa eu já entrar em outras perguntas aqui, que nessa história toda aqui tem um fato interessante, né? A gente vê assim que o pai da Carol teve uma participação muito grande, né, nessa mudança da mente dela. Ou seja, ela recebeu uma influência na faculdade e a influência do pai foi muito positiva nesse aspecto. E o pai dela está aqui, que está aqui conosco. Por isso que eu achei a entrevistada de hoje linda. Cláudio Apolinário está aqui com a gente. E ele foi esse pai, né? E aí eu acho que também a gente pensar que a primeira influência é essa mesmo, é que está ali no nosso lar. E às vezes por falta, falha nossa, né? A gente acaba não influenciando. E eu queria perguntar o seguinte, quando foi que você percebeu assim, essa influência esquerdista na sua filha? Né? Foi só nesse momento que ela, ou você já vinha de longe, tem uma coisa diferente? Não, na verdade eu já vinha, né? A Carola tem dois problemas, tinha na época dois problemas, né? Além dessa influência da esquerda, São Paulina, né? Não, então isso já era um o São problema. Paulina até hoje permanece, né? Graças a Deus. Esse nós não conseguimos libertar ainda. Essa religião ainda não mudou. É religião. Falsa, né? Mas é natural, a gente como pais, a gente vai percebendo. Só que eu sempre tive uma criação com eles, uma criação muito tranquila, uma criação... a frase-chave nossa, quando eu via que alguma coisa estava errada, era caminho errado. Quando eu dizia caminho errado, ele já, peraí, já levava eles à reflexão. E eu tive uma característica, Ignaldo, de criação, de que eu nunca bati nos meus filhos. Eu brinco que quem batia era Elisângela. Era minha mãe. Né? Eu nunca bati. É que ele terceirizava. Vírgula. Não, vírgula. Na realidade, o meu bater pra eles, tanto que eles comentavam dizendo o seguinte, é melhor apanhar da minha mãe do que conversar com meu pai. Era pior. Porque a conversa, pra eles, era mais doída. Eles falavam, meu Deus do céu, meu pai chamou pra conversar, lascou. Quando eu passava no quarto, às vezes assim, caminho errado, espero vocês no quarto, lascou, já virava um alvoroço. E aí eu sempre fui dessa do diálogo. Então a gente vinha conversando, obviamente, eu vinha percebendo isso. Mas esse dia que ela falou foi emblemático, porque e tão emblemático que eu me lembro do dia. Eu me lembro da cena, eu me lembro da posição da mesa. Ela se levantou, ela empurrou a cadeira para trás e só não foi para cima do meu irmão porque estava do outro lado da mesa. Mas ela foi discutindo, eu não aceito, porque não sei o quê, porque as minorias e tal. E o meu pai ficou assustado, meu pai ficou olhando e falou, Carol... E eu peguei e falei, pode parar, caminho errado. Depois nós conversamos. Ela sentou, como diz ela, né, no ódio. No ódio. Né, no ódio. Não quero. Sentou, assim? Travou. E aí eu tive que chamar para uma conversa. Sim. E obviamente que nesse primeiro momento foi necessário a autoridade paterna, né? Ou seja, olha, filha, vamos lá. Se nós não conversarmos com respeito, com educação, nós vamos bater boca. E eu não vou bater boca com você. Por uma questão de princípios. Eu não te eduquei para isso, eu não te eduquei assim. Então vamos combinar? Você fala o que você quiser, eu vou te ouvir. Só que depois que você falar, é a minha vez. E nós vamos revezando, tudo bem? Tudo bem, ela concordou. E aí vinha realmente esses momentos, né? Momento que ela levantava e falava, opa, peraí, nós não combinamos? Então, o princípio de civilidade é isso, não é isso? A gente conversar, a gente organizar. Ok. Dentro dessa tônica, eu fui conversando, fui me alinhando com ela, e eu incitava ela a buscar o conhecimento. Falei, Carol, vamos lá, você teve então essa visão. Isso te contaram na escola.
Dê a chance ao contraditório. Então vai buscar a informação. E ela começou a fazer isso. Ela ia para a internet, ela buscava, ela pesquisava e tal. E um dos grandes momentos que para mim eu falei, caramba, agora entrou, agora engatou, ela entendeu, foi quando ela me disse assim, falou, papai, o senhor é o único que eu consigo conversar. Eu falei, caramba, peraí, então eu acertei na veia. Porque não adianta, acho que isso é uma dica boa para quem está nos ouvindo, não adianta bater boca, não adianta confrontar, não adianta exigir. Por quê? Porque foram catequizados. E assim, quando a pessoa se sente pressionada, ela já se pressiona. sente pior. Exatamente, não quer nem pior. conversar. Fala, não, quer saber, eu não vou conversar. Então isso foi fazendo com que ela, com o tempo, ela começou a me chamar. Papai, podemos conversar? Falei, claro. Aí nós sentávamos, ela falou, papai, eu fui levantar isso, realmente. Ó, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Eu falei, poxa, que bom que você buscou a informação. Então não foi que eu dei um monte de teoria, que eu era um tremendo de um conhecedor. Não, eu trouxe ela a reflexão de que era importante ela se dar a chance. Olha, se dê a chance, Carol. Não vai pelo que eu tô dizendo, pode ser que eu esteja errado. Então me ajuda, você como minha filha, me ajuda. Porque de repente eu tô errado e eu quero sair. De repente eu vou junto com você. Mas me ajuda, busca a informação. E ela foi buscar a informação. Na hora que ela buscou a informação, ela falou, realmente eu preciso voltar. Ele me lembrou a história daquele pai que chega no quarto do filho e chega vestido bem despachadão e fala, filho, aí você tá com aquele taco de baby boy, o que você vai fazer, pai? Não, eu vou com você pra rua pra gente arrebentar tudo, quebrar tudo. Como assim, pai? Não, assim, você tá certo, agora eu vou vender o nosso apartamento, a gente divide. Inclusive teu celular aí, filho, me dá ele aqui já. Aí, opa, não, pai, obrigada. Mantenha assim. Você começa o outro abrir o olho, pô, se todo mundo for fazer o que você tá fazendo, o mundo acabou. E né? é exatamente isso. Mas, ó, perfeito, eu só assim, a gente tá terminando já. Eu amo ler, eu acho que a gente tem que certas leituras, e é o que a Carol fez, né? Tudo bem, tem aqui essa literatura, e realmente eu vou falar assim, é uma literatura com uma lógica muito forte, que se você não ler o contraponto, dá a impressão que não há nenhum problema desse lado aqui. Mas quando você lê o contraponto, é mesmo, aquilo ali não falou tudo não, escondeu esse pedaço aqui, né? Então, às vezes você vai pintar tudo paraíso, mas quando, opa, não era bem assim, então não foi, né? Então, assim, um livro que eu trouxe até aqui, citei ele, né? De todo o seu coração, pensando como cristão no mundo pós-moderno, que é do Jan Edward Weiss, que ele vai falar sobre justamente a vida na universidade. E uma das coisas, assim, é porque era a mãe dela, não se uniu, né? Mas uma coisa muito legal que ele fala, porque ele fala tudo baseado no livro Daniel. Porque Daniel estava em uma cultura completamente oposta à que ele vivia. Quer dizer, ele trouxe aqueles valores lá da terra deles, os pais, tudo, para aquela nova cultura, aquele novo contexto cultural. Mas o que ele faz? Ele pega os amigos dele, ele orava com os amigos dele, conversava com os amigos dele, que pensavam como ele, para poder resistir àquela pressão cultural que ele vivia. Claro, se vai amadurecendo, você ganha mais resistência. Mas o ideal, assim, se você está na universidade, é todo mundo esquerdista, procura os que não são e fica junto deles. E vai conversar com eles, e é assim que as coisas vão que legal, né? Agora, você sabe qual que é o livro hoje mais lido, né? Qual é? Instagram. Tá. É o feed do Instagram. E detalhe que o feed do Instagram, ele normalmente vai pro caminho que você clicou. O algoritmo, ele vai lá e ele já junta. Então, normalmente o que as pessoas têm feito, e esse é um grande erro, as pessoas só clicam naquilo que agrada. E automaticamente não vê o outro lado. Clique em um do outro lado, e a hora que você clicar, vai descendo no feed e certamente você vai encontrar muita informação que vai te ajudar a repensar o seu ponto de vista. Então, o meu conselho, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro movimento Influenciar, né? Nesse novo formato. O meu conselho a todos os pais, e aí falando agora como pai, não brigue, dialogue com seus filhos. Traga os seus filhos para perto, porque do contrário, você vai afastar e o outro lado vai abraçar. Vai abraçar e ainda vai dizer pra eles, tá vendo? Ó, sai da sua casa, eles são opressores. Poxa, é verdade, meu pai tá me oprimindo, minha mãe tá me oprimindo. E aí não resolve o problema. O diálogo é o melhor caminho para influenciar. O diálogo e a conscientização. Se nós conscientizarmos, certamente nós vamos ter um grande resultado. E deixa ela dar, tem uma dica cultural. Eu trouxe então, rapidamente, Carol, nós temos um minuto para finalizar. Que a minha tia, ela me indicou, que é a Revolução dos Bichos de George Orwell. Ele é da época da Guerra Fria de 1945, como está aqui, e ele foi na época rejeitado. Ele é uma fábula que conta de bicho selva que
retrata sobre essa questão de esquerda e direita e sobre os contrapontos. É muito bom e é bom você ler. Amém. Maravilha, ó, a gente já tá acabou, já acabou, já foi, temos aí 30 segundinhos para finalizar. Mas, Carol, gratidão pela tua entrevista, obrigada. muito bom estar com você aqui. Tamo junto. Eu sou teu fã, tá? Foi Obrigada. muito bom, foi muito legal a tua participação. Pastor Aguinaldo, satisfação estarmos juntos aí mais uma vez. Muito bom e espere muitas coisas assim do Influenciar. Então, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, às 11 horas da manhã, ó, às Às 8h30 da 8h30. manhã, nós lançamos um novo episódio. Toda segunda-feira. Então, participe conosco. Ah, e aproveita e nos siga. Tá tanto no YouTube quanto no Instagram, Movimento Influenciar. Ok? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, Carol. Até a próxima. Amém. Até a próxima.